que se a gente for fazer uma análise da igreja medieval, católica, apostólica, romana, e depois da igreja que se torna a igreja protestante no século XVI, você praticamente tem como diferença entre essas duas igrejas a letra E, que é o aditivo E. Simplesmente isso que aconteceu. Ao longo da história, durante 1500 anos, a igreja cristã, que começou lá com os apóstolos, ela se desenvolveu, cresceu, ela se tornou a igreja do Estado, na época o Império Romano. Com isso, muitas coisas começaram a entrar. Então, a igreja católica romana vem daí, do período de Roma, do Império Romano, que se tornou uma igreja estatal. E quando mistura Estado e igreja, muita coisa acontece. E muita coisa estranha começou a entrar. E começaram a ser adicionados doutrinas, práticas, rituais. E a reforma nada mais foi do que você retirar algumas coisas a mais e manter a essência do que nós temos na Bíblia e no Evangelho. Então, a ênfase da reforma foi no sola, ou na suficiência. Se você então fizer uma diferença, por exemplo, se você perguntar para um católico sobre a salvação, ele vai dizer que a salvação é pela graça. Nós pregamos isso, né? E eles também. Só que eles creem que é pela graça e pelas obras. Se você falar que Jesus é o mediador, eles também vão dizer, não, Jesus é o mediador. E Maria, os santos. Se você falar da inerrância das Escrituras, que a palavra final é a palavra de Deus, é autoridade na igreja, eles dizem, concordamos, a palavra de Deus é autoridade. Mas também a palavra do Papa, a tradição da igreja, tem a mesma tradição, mesmo pé de autoridade. Então você vai observando que, na verdade, o que aconteceu? Eles foram, ao longo de 1500 anos, adicionando coisas na igreja. E o que foi a reforma? Tirar o excesso, a gordura que está sobrando, o que não está na Bíblia. Eles simplesmente pegaram a Bíblia, o que é o culto? O que tem que ter no culto? É isso. Então, a igreja reformada, ou a igreja protestante, foi retirando coisas em excesso e voltando a valorizar o que é essencial, tá? Então, por isso que quando a gente fala o sola, é o conceito de suficiência, somente. Então, a salvação é somente pela graça, somente pela fé. Sola a Escritura, a palavra de Deus, é autoridade para nós. Então é sempre a ideia de suficiência, que não precisa adicionar coisa, é tirar. Então qual a diferença de igreja católica e igreja evangélica? É a letra E, é o aditivo. Eles colocaram a mais e a gente tirou, só isso. Tá? Por isso que tem muita coisa parecida, só que eles têm a mais. E esse que é o ponto. Por exemplo, nós temos os livros que nós cremos que são os livros canônicos, né? A Bíblia evangélica, como a gente fala. Aí a Bíblia católica tem livros a mais, porque foram acrescentados, que a gente chama dos livros apócrifos. E é interessante porque, por exemplo, no Antigo Testamento, durante milhares de anos os judeus tiveram exatamente esse mesmo número de livros que nós temos. E depois, o Novo Testamento, os livros que surgiram, fechou o cânon, que a gente fala, bíblico, lá, quantidade de livros que nós temos. Só que a igreja católica acrescentou, por isso que na reforma também, nós mantivemos uma Bíblia exatamente como era desde o início, quer seja no Antigo e no Novo Testamento. Então, tudo, você acaba descobrindo que o que teve foi um acréscimo. E a reforma é limpar. Agora eu vou falar para você. Olha a igreja evangélica do século 21. O que aconteceu com a igreja evangélica do século 21? Durante 500 anos, de 1517 até 2025, né? 508 anos, a gente acrescentou muita coisa. Então, nos nossos cultos, infelizmente, se a gente fizer uma análise dos cultos evangélicos no Brasil, só vou falar de Brasil, meu Deus, está longe, gente. Precisamos de uma nova reforma. Quanta coisa introduziram no culto que não tem nada a ver com a Bíblia, que está ficando pior do que era a igreja católica.
Tem culto aí que virou uma bagunça, a pessoa não sabe mais o que está fazendo. Antes, a Igreja Católica centrava o culto em santos, em Maria. Os evangelhos estão centrando em homens vivos, de carne e osso aqui presente, idolatrando pessoas, né? Tem ala VIP dentro de culto, tem coisas assim absurdas, práticas, só fala de dinheiro. Então, está uma bagunça. Se a gente for pensar que os reformadores brigaram tanto, deram a vida, gente, tem gente que morreu por isso, para que a gente pudesse ter a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a suficiência da Escritura como a autoridade final para a igreja. Hoje você vê as igrejas hoje dando ouvido para tudo. Qualquer um que se levanta aí nos cultos, aí, profecia, com o mesmo pé de igualdade, e fala, mas não é a Bíblia. Eu já vi caso de que todo domingo tinha uma revelação, e o irmãozinho começou a anotar as revelações. E um dia ele apresentou a Bíblia, que a gente tem, e um outro livrozinho, com todas as revelações que ele anotou ao longo do ano. Na palavra de Deus, Deus falou, no culto, estava lá. Então, as profecias que surgem no dia de hoje, tem gente anotando, e virou profecia, a Bíblia, Deus está falando. Então, a Bíblia não terminou ainda. Então, meus irmãos, vou ser sério com vocês, se a gente olhar hoje para a igreja evangélica do século XXI, ela está ou igual ou ficando pior do que o catolicismo romano do século XVI, com tanta bagunça, que ninguém mais sabe. E as pessoas têm que fazer as coisas para adquirir a salvação, comprar, pagar, e uns cultos que não tem nada de Deus ali dentro. Então isso é um desafio muito grande que a gente tem. Então a Reforma Protestante, no século XVI, que é celebrada todo dia 31 de outubro, é uma oportunidade de a gente voltar a falar sobre isso, gente. E está sempre, que era uma expressão da Reforma. A Reforma, meus irmãos, é mais ou menos isso. Reformar uma casa, você construiu a sua casa, passou 30 anos sem pintar, sem dar manutenção. O que acontece numa casa? Você fica 30 anos sem passar uma tinta lá no quintal, sem dar uma manutenção na janela, nas portas, está caindo a sua casa. Se você não fez nada, está caindo. E, não, eu fiz uma reforma 12 anos atrás, mas faz 12 anos que você não faz mais nada. A ideia da Reforma Protestante é sempre reformando. Então, nós deveríamos estar sempre reformando, sempre voltando para a suficiência das Escrituras, sempre revendo as nossas práticas, e de vez em quando falar, gente, eu acho que isso aqui, não sei, não está batendo, vamos mudar isso aqui. Os nossos hinos, os nossos cânticos, a gente tem que estar sempre revisando eles, sempre. Vez de outra, escapa alguma coisa ou outra. E eu não sou desses pastor radical, que, nossa, é uma coisa que não pode nada. Mas a gente tem que estar sempre revisando, sempre. Tem cânticos que nós fizemos análise teológica, que precisam mudar uma palavra ou outra, para ficar mais adequado. Sabe que Martinho Lutero, ele era doutor em teologia, mas também era doutor em música. Ele escreveu hinos extraordinários, Castelo Forte, né? Uma letra extraordinária, bíblica, hinos bíblicos, né? E o que ele fez na época foi uma reforma na teologia e uma reforma na música, no culto. O conceito de culto foi totalmente modificado, porque ele voltou para as Escrituras. O culto é somente para Deus, Jesus tem que ser o centro. E ele tem um texto, um artigo que ele fala sobre que a música explica o texto, que a música, na verdade, é uma forma também de pregação. Então, por isso que há uma preocupação muito grande nas igrejas evangélicas, sérias, né, de cantar a palavra de Deus, e cantar hinos e cânticos espirituais que expressem a nossa fé. Porque não adianta eu pregar para a direita e a gente cantar uma música que manda a gente para a esquerda. E eu vou falar para você, é capaz da música ficar gravada na sua mente, você leva a semana inteira a cantar ela e esquecer do que eu preguei. A música tem um poder de instrução extraordinário. Martinho Lutero sabia disso, então ele fez uma revolução no culto. A missa naquela época, ela era leitura feita em latim, vocês sabem disso, que eu já conheço pessoas que chegaram a ver padres lendo na missa em latim. Às vezes atrás de um tapume, e ele lia às vezes de costa para o povo em latim, quer dizer, não havia nenhuma conexão, o povo não sabia o que estava acontecendo. As músicas mais cantadas naquela época nas igrejas católicas, era o quê? O canto gregoriano. Gregório, um músico extraordinário, ele desenvolveu. Só que esse canto gregoriano,
Se você ouvir, entra na internet e escreve lá canto gregoriano, escuta ele para você ver. É lindo, arrepia, só que você não entende nada. Porque ele é feito, a métrica dele é de uma forma que é para trazer sensação para o culto. A prática de culto no período medieval enfatizava a sensação. Então você entrava num culto no século XVI, você não entendia nada do que falava, nem do que cantava. O canto era aquela, sabe, aquela coisa prolongada, bonita, arrepia, aquela sensação assim, sabe? Então era um ambiente de sensações. Aí tinha os incensos, o sino, aquela coisa, você arrepia, aquela coisa, é lindo. Eu, quando era criança, eu frequentei a igreja romana. Se for um negócio bem feito mesmo, assim, ó, você sai de lá, é uma sensação. Falar, a ênfase não está no entendimento, está na sensação. A reforma voltou por entendimento. Ele simplesmente pegou o canto gregoriano, mudou a métrica e tornou ele compreensível. O primeiro coral a ser organizado foi por Martinho Lutero. Pegou o canto gregoriano, que era longo, e metrificou ele de uma forma que as pessoas cantavam, e quem estava lá ouvindo podia cantar junto, e compreendeu o que estava cantando. Pela primeira vez isso aconteceu, foi na Reforma. Ele, em vez de pregar em latim de costa para o povo, não, ele pregava na língua do povo. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Ele e os que a gente chama de pré-reformadores, né, e também John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, e aí foram traduzidos para a língua do povo, deu a Bíblia na mão do povo. Vocês vão ler agora, vão entender o que vocês estão crendo, e vão entender o que vocês estão ouvindo lá, o que estão cantando no culto. Essa foi a reforma, voltar para as Escrituras, voltar para a razão, não ser só sensação. Muito bem, passou 500 anos, qual que é a ênfase nos cultos evangélicos aqui no Brasil hoje? Você entra no culto, é sensação. As pessoas valorizam sensação. Não, mas o arrepiou, gente, o culto arrepiou hoje, nossa, aí fica aquele fundo musical, aquela coisa, e aí quando fala, chora, o pastor chora, e o cantor chora, e todo mundo chora, aquela sensação, e a emoção vem. O que falou? Não sei o que falou, não sei, não entendi nada que falou, mas aí arrepiou, viu? Sensação. Emoção. A gente sai do culto cheio de emoção. Dá algumas horinhas, você pergunta, o que falou lá, não lembro, o que cantou, não, eu não percebi, mas olha, foi uma sensação maravilhosa, eu saí de lá, leve. E isso era o culto medieval na Igreja Católica Apostólica Romana, que os reformadores falaram, não, o culto, a gente tem que entender o que a gente está cantando, e o que a gente está pregando, exposição da Bíblia, e cantar explicando o texto. Essa foi a grande ênfase da reforma. Por isso que a gente fala do solas, suficiência. Você tem que entender o que significa sola escritura, solos Cristo, sola gratia, sola fide e soli deu glória. Tudo é para a glória de Deus, não é para mais ninguém. Para nenhum santo, Maria, e hoje a igreja evangélica, eles não creem mais no sola escritura, porque estão crendo num monte de profecia. Não é só Cristo mais, porque entrou um monte de coisa dentro da igreja. Não é só pela graça, tem gente pregando também que é pelas obras, tem que fazer, tem que comprar, tem que pagar. Não é só mais pela fé também, e a Deus é o último a ser glorificado em alguns cultos. Precisamos de uma nova reforma, isso a gente não tem dúvida. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre a fé. Tem muitos textos que falam sobre a fé, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre a fé. O que é esse negócio? Porque sola fide, a necessidade, a ênfase da fé. Tem aquela discussão fé e obras, e vamos entender esse negócio. Eu vou pedir para você abrir lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, eu acho que é um texto que nos ajuda bastante a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5, verso número 1 em diante. Eu vou ler aqui para você, tenha paciência um pouquinho, tá bom, gente? Olha só. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui, meus irmãos, Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Justificado, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu vou fazer mais uma oração pedindo a bênção de Deus. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa noite de estudo da Tua Palavra, de comunhão, de louvor e adoração. Eu queria pedir a Tua bênção para expor essa palavra com clareza, com profundidade, de forma prática, que faça sentido para a nossa igreja do século 21. Possamos aplicar, viver, valorizar o que o texto sagrado nos fala, em nome de Jesus. Amém. Você percebeu que praticamente quase todos os solas estão aqui? Ele fala assim, que é justificado mediante a fé. Ele vai falar aqui que pela fé a gente vai ter acesso à graça, somente à graça. Essa graça que nós estamos firmes nela, nos gloriando na esperança da glória de Deus. E já falamos sobre sola escritura, sola graça, somente Cristo, né? Justificado mediante fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Praticamente você tem os solas todos aqui num versículo, praticamente. Mas eu quero enfatizar a questão da fé. Vamos lembrar que fé, o que é fé, gente? O que é fé? Né? O que é fé? A gente fala assim, ó, figuinha, né? Fé, tem fé que vai dar certo, vou ganhar lá na loteria, né? Você fica torcendo. O que é fé? O que é fé? O que significa fé? O sentido desta palavra tão importante, tão pequenininha, gente. Fide, ou fé. Muito bem. A gente pode, por uma questão didática, dividir em dois aspectos, dois sentidos distintos da palavra fé. Existe um aspecto que a gente chama de fé subjetiva e fé objetiva. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, por exemplo, existe um aspecto da fé que é o conteúdo daquilo que a gente crê. Há uma passagem em Judas que diz assim, que a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Lá em Judas, isso. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É um aspecto objetivo da fé. É um conteúdo. É a nossa crença. São os nossos credos. O que você crê. A nossa confissão de fé. É isso. É um aspecto objetivo. Então é aquele conteúdo. A gente fala, qual a sua fé, irmão? Não, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na igreja. Eu creio. É o credo. É o conteúdo. É algo objetivo. Há um aspecto da fé que é objetivo. Então, a gente precisa ter uma fé bíblica. O conteúdo da nossa fé precisa ser bíblico. Então, é o conteúdo, e Judas fala dessa fé que nos foi dada uma vez por todas. E a ideia é que Deus, ao longo de séculos e milênios, foi transmitindo para a gente a sua palavra, e ela fechou. Deus não está ainda construindo essa fé. É justamente aquilo que a gente crê, que Deus revelou na sua palavra. E Judas dá a entender que essa revelação cessou. Nós cremos que Deus não tem novas revelações. Ele não tem novas coisas para nos revelar, para a gente passar a crer. Nós cremos na suficiência das Escrituras, preguei domingo passado. Só que há um aspecto da fé que é objetiva, que Judas fala. Essa fé que nos foi dada uma vez por todas não é a subjetiva, que é o outro aspecto. Que agora é o ato de você confiar. E em que nós confiamos? Nós confiamos na fé objetiva, na palavra, no conteúdo dessa fé. Esse ato de confiar, gente, ele é muito importante. Então nós precisamos ter a fé bíblica, verdadeira fé, e precisamos depositar confiança nela. Isso é fé. Uma fé genuína, uma fé que salva, é crer nas coisas certas e crer do jeito certo. Tanto que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
Na medida que você ouve a palavra de Deus, você não nasce com fé, tá? Deixa eu contar com você. Fé não é assim, ó, alguns têm mais ou têm menos, porque uns são melhores que o outro. Nada disso, nada disso. Fé é um dom de Deus. É uma bênção que Deus nos dá. A palavra é pregada. E o Evangelho é pregado. E o Espírito Santo abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras e ter fé. E fé na palavra. Não adianta eu pregar qualquer outra coisa, a pessoa passar a crer. Se não for a palavra, não salva. Você precisa crer na palavra. Que é o quê? A mensagem do Evangelho. Quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele morreu na cruz, o que significa ser perdoado. Então, quando você crê e deposita a sua confiança, você passa a ter confiança, dependência totalmente daquilo que Deus diz na palavra dele. E a gente é justificado mediante a fé. E é por isso que quando Martinho Lutero estava lendo o texto sagrado, e ele leu uma passagem que diz que o justo viverá pela fé. E ele vai entender que a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Aí as pessoas falam assim, mas aí é a grande discussão que tem um pouco a ver com o que eu falei hoje de manhã. Que a gente estava falando sobre essa situação do nosso país, os criminosos e tal. O cara apronta, depois fala, eu me arrependo. Vem para a igreja, pede perdão, está tudo certo. Calma. A fé, que é o ato de confiar, sim, é necessário você crer na palavra, confiar na palavra. Isso é graça de Deus, é um dom de Deus, tá? Não vem por obras, a Bíblia diz, é pela graça de Deus. Você passa a crer naquilo que Jesus fez por você. Você não teve participação nenhuma, você só crê. Abraão creu e foi imputado, e foi perdoado e pronto. É porque você crê que alguém pagou por você. Então a sua dívida espiritual, sua dívida com Deus foi paga na cruz. Isso é fé. Eu tenho fé que Jesus, quando morreu na cruz e derramou seu sangue, foi por mim também, foi por nós. Então a salvação é nisso, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte de Jesus na cruz é o que me justifica. Então Deus não está passando o pano, como a gente diz, Ele pagou já. Existe, quando você comete um pecado, sempre, qualquer pecado, você tem dois aspectos. Você ofende a pessoa com quem você pecou, cometeu o pecado, você fez alguma coisa de errado, e você também erra com Deus, tá? E quando as pessoas vinham para a fé, o que acontece? Eles precisavam crer naquilo que Jesus fez na cruz, e pagou os meus pecados lá, estou perdoado. Só que quem se convertia de verdade, por isso que vem aquela discussão de fé e obras, né? Para ser salvo, você precisa fazer alguma coisa? Não. Jesus morreu na cruz, ele já pagou. Só que a evidência de que a pessoa realmente foi perdoada na cruz e o Espírito Santo tocou naquele coração e houve verdadeiro arrependimento, verdadeira regeneração, uma nova criatura. Qual é a maior evidência? O camarada chegava para Jesus, você vai lá ver os casos de cobrador de impostos, né? Que Jesus entrou naquela casa, pregou o evangelho, ele creu, foi perdoado, justificado, está salvo. E aí ele disse assim, levantou e declarou assim, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eles iam lá e ele restituíam. Sabe o que significa isso? Eu posso dizer que a fé sem obras agora, ela é morta. Porque qual é a prova de que o cara realmente se arrependeu? Ele quer corrigir o erro aqui na terra. Então, entenda uma coisa, todo pecado é uma dívida com Deus e com os homens. Com Deus foi pago na cruz, e com os homens eu tenho que pagar aqui. Eu tenho que pagar aqui. Então, o que acontecia? Os caras chegavam para Jesus e falavam assim para o Senhor, Senhor Jesus, eu restituo 4 vezes, porque isso era a lei de Moisés na época. Então a salvação era pela graça, no perdão em Cristo, só que era evidenciada, ela passava a ter vida concreta, quando havia arrependimento, e a Bíblia fala agora que você vai produzir obras de arrependimento, ele ia lá e corrigia. Ladrão na cruz, é o que todo mundo fala, é fácil, o cara aprontou, preguei hoje de manhã aqui, está gravado lá, esse material, depois eu vou editar e jogar lá para os irmãos. Então o cara apronta, fez um monte de coisa errada. Gente, para ser morto naquela época, na cruz, não era qualquer crime, exigiam os crimes dignos de morte,
que era uma pena capital, pena de morte, sempre existiu. Paulo chega a dizer assim, ó, porque Paulo foi executado. Mas ele falava, se vocês provar que eu tenho algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. E ele estava simplesmente, em nenhum momento, a Bíblia, não tem nada na Bíblia contra a pena de morte, viu gente? Nada. Você vai assustar com isso, mas não tem, tá? Jesus não falou contra, Paulo, pelo contrário, Paulo falou, não, tem crime que é digno de morte. E se eu cometi, estou pronto a morrer. Prova para mim que eu pequei aí com alguma coisa errada, digno de morte, que eu vou morrer. Aí o ladrão na cruz, poucos crimes levavam o cara para a cruz, gente. Tinha que ser assassinato, tinha que ser coisa séria, né? Então, os dois estão lá representando a humanidade. Um creu e foi perdoado. E o outro não creu e foi para o inferno. Simplesmente assim. Mas creu no quê? Na obra de Cristo. Cristo estava lá morrendo na cruz. Um chegou e falou assim, ó. Ele falou assim, ele reconheceu, ele falou assim, ó. Falou para o blasfemador, falou assim, você está blasfemando de Deus, estando na mesma condenação. E outra, nós merecemos estar aqui. Ele reconheceu. Eu estou aqui porque eu tenho que pagar os meus pecados que eu cometi contra o próximo aqui na terra. Eu tirei vida de algumas pessoas, então eu vou pagar com a minha própria vida. Naquele contexto foi isso. Então ele pagou. As pessoas no passado, quando cometiam erros, e elas se arrependiam, eles iam lá e corrigiam os erros. Eu posso dizer que isso é a boa obra. É a evidência. Então a fé na obra de Cristo é que me salva. Só que a evidência justificada mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Mas a fé sem obra, ela é morta. Agora, como é que eu provo que eu realmente fui salvo? Eu vou lá e corrijo. Para provar que eu realmente fui justificado, eu tenho paz com Deus, eu estou salvo. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Porque Jesus já pagou na cruz os meus pecados, mas eu tenho dívidas aqui na terra. Onde foi que eu errei? Eu roubei você? 4 vezes mais estou restituindo. Ladrão na cruz, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu fiz, eu mereço o que eu estou aqui. E que tipo de pena que ele estava levando? Pena capital, gente. O que Jesus disse para ele? Gente, para tudo. O rapaz se arrependeu. Desce da cruz, vai lá para o culto, dá testemunho, você tem uma longa vida pela frente. Não, Jesus falou assim, ó, meu irmão, a dívida espiritual eu estou pagando aqui para você, a dívida com os homens você tem que pagar aí, é isso aí. E Jesus falou assim, ó, morre aí, hoje a gente se vê daqui a pouco, mas você vai ter que ficar aqui e vai pagar. Você percebeu a ideia? Então a evidência que o cara realmente se arrependeu, não tem problema, é um criminoso. Qual que é a maior evidência de um criminoso realmente se arrependeu? Eu estou aqui, eu preciso pagar os meus pecados aqui, no sentido que a minha dívida com a sociedade. Se ele tem lá uma pena para cumprir, ele vai cumprir aquela pena e acabou. Ele sai de lá, gente, ele não tem que ser questionado por ninguém. Um ex-presidiário, uma pessoa que ele pode sair de lá, perdoado por Deus, justificado pela fé, vai para o céu, mas eu quero ver ali, a hora que ele sai, quero ver. Aí que ele vai mostrar se aquilo é verdade ou não. Ele vai sair, ninguém vai falar nada, porque já paguei a minha pena. Fui para a prisão, fiquei tantos anos lá, comi o pão que o diabo amassou, entendeu? E agora eu saí, já paguei a minha dívida com os homens, e no céu eu paguei minha dívida. Jesus pagou por mim lá na cruz. E pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Então a fé, meus irmãos, ela perdoa aquilo que é impossível para os homens pagar. Não tem como a gente pagar. É uma dívida impagável. A nossa dívida com Deus, todo crime, todo pecado, tudo que fazemos de errado nessa vida é contra os homens, mas também é contra Deus. E a gente precisa desse duplo perdão. Você precisa pagar a sua dívida aqui com os homens, por isso que tem lei, por isso que tem regra, a gente tem que cumprir, não tem jeito, meu irmão. Você vai lá e paga a sua dívida. Se você tem que restituir, você restitui. Se você tem que cumprir pena, você cumpre. Quite com a sociedade. E com Deus, é cruz, meu irmão, é fé. O fato de eu crer que Jesus morreu por mim na cruz, me justifica. E eu tenho paz com Deus. E quem vai me condenar? Se Deus, que é o juiz dos juízes, me absolveu. Mas ele não passou o pano, gente. A gente fala que a fé, a salvação é de graça, mas não para mim. Alguém pagou. Porque Deus é justo. E toda injustiça vai ter que ser paga. Tem 2 formas de ser paga. Ou é na cruz, ou eu tenho uma eternidade para pagar ela no inferno. Não tem outra forma. Se você fechar os olhos e partir dessa vida sem o perdão dos seus pecados, você vai direto para um lugar de sofrimento. E a Bíblia diz que o inferno é um lugar de ranger de dentes, de sofrimento eterno. Nós vamos morrer, vamos lá e vamos ficar eternamente pagando minha dívida, porque é impagável.
Isso é bíblico, não tem como, a gente tem que falar do inferno para as pessoas, porque senão não vamos valorizar a graça. Porque a gente diz assim, ó, você não vai entender o Monte do Calvário se você não passar antes no Monte Sinai. Porque quando o povo de Deus olhou para o Monte Sinai, eles tinham medo. Eles tinham medo de olhar para o Monte Sinai, porque ali era a ira, a justiça de Deus, os 10 mandamentos, todos viam assim, nós estamos perdidos. Nós somos todos pecadores, ninguém vai conseguir pagar essa dívida, ninguém vai conseguir ter uma vida justa, reta, perfeita. Nós precisamos de um Salvador. Então você tem que olhar para o Monte Sinai, ver a ira, a justiça de Deus. Deus não vai passar o pano. A ira de Deus é algo muito sério. Antigamente se pregava muito mais sobre a ira de Deus, as pessoas têm que temer a Deus. A turma não teme mais a Deus. A turma está brincando, acha que um dia Deus vai cobrar. A Bíblia diz que a justiça de Deus é retributiva, Ele vai dar a cada um o que é devido. Todo mundo vai ter que passar. Vai chegar lá na hora, meu irmão, é o seguinte, ó, você tem dívida. Aí, olha, seu nome está no livro da vida, significa que o seu pecado foi pago na cruz. Deus não vai passar o pano. Nenhum pecado, nenhuma injustiça, nenhuma corrupção, nenhum crime, nada. Deus vai passar um pente fino em tudo. É por isso que a gente tem a oportunidade aqui de pedir perdão dos nossos pecados diante de Deus, justificado mediante a fé, porque alguém pagou um preço alto. Quando a gente vê a morte de Jesus na cruz, ela foi muito caro, gente. A Bíblia diz que Deus comprou a gente, não foi com ouro nem prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, gente. O sangue do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se fez carne, habitou entre nós, e Ele ali morre. A Bíblia diz que Deus prova seu amor conosco, que Cristo morreu por nós, e nós ainda pecadores. Então Ele foi lá e morreu por você, Ele pagou mesmo. Então quando Deus olha para você, Ele só te aceita porque os seus pecados já estão pagos lá. Foi um dos brados da cruz, quando Ele diz, está consumado, está pago. Eu tenho paz com Deus. E se Deus não me condena, quem que vai me condenar? Agora com os homens, meu irmão, se eu fizer alguma coisa errada, se eu bater o carro, eu vou ter que pagar. Se eu roubar, eu vou ter que pagar. Claro, no mundo imperfeito, a justiça aqui é imperfeita. Alguns pagam mais do que deviam, outros pagam menos. Tem gente que se safa. Meu irmão, o cara se arrependeu de verdade, ele foi perdoado e falou assim, ó, o que eu tenho que fazer aqui? O ladrão ainda falou aqui, ó, eu tirei a vida de alguém, eu tenho que pagar a própria vida. Morreu lá. Jesus não mandou ele descer da cruz. Pagou. O cobrador de impostos, perdoado. E ele falou assim, tá bom, prova que eu vou provar agora que eu realmente fui justificado em Cristo. Eu quero agora restituir 4 vezes mais se eu roubei qualquer pessoa aqui. Então, a fé e as obras andavam juntas. Mas a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. O meu pecado é pago e eu tenho paz com Deus. Paz com Deus significa isso. Eu não tinha paz com Deus. O homem natural, ele não tem paz com Deus. A Bíblia fala que éramos, por natureza, inimigos de Deus. Deus está em guerra com o ser humano. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem paz com Deus. Enquanto os seus pecados não forem pagos na cruz. No momento que eu entendo isso, confesso os meus pecados, e Jesus então me perdoa. Como ele disse para aquele paralítico Cafarnaum, filho meu, tenha bom ânimo. E o cara estava paralisado na maca. Você falar para um cara lá, aleijado, paralisado, que não anda, tenha bom ânimo. O que você pensa? Vai sair andando dali. Filho, tenha bom ânimo. Mas você vai continuar aí na maca, aí, ó, aleijado, aí, ó, até morrer. Mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque os teus pecados estão perdoados. Jesus pode falar isso. Os escribas e fariseus ficaram loucos. Eles falaram, nossa, mas só Deus pode perdoar pecado? Como que Jesus chega e só fala assim, ó, teus pecados estão perdoados? Porque Ele tem autoridade para falar isso. Naquela hora, aquele homem, eu tenho certeza que aquela palavra de Jesus deu paz para aquela pessoa. Você pode ter todas as coisas do mundo, as maiores conquistas do mundo, saúde, bem, você pode ter o que você quiser. Se você não tiver paz com Deus, você não encontrou a verdadeira paz. Naquele momento, quando Jesus falou, tenha bom, os seus pecados estão perdoados, mas o próprio Filho de Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, olhar para você e falar assim, os teus pecados estão perdoados. Gente, essa é a maior bênção que a gente pode ter nessa vida. Porque tudo o resto a gente vai deixar aqui. A única coisa que a gente leva é o perdão dos nossos pecados. É o maior presente. É chegar diante de Deus e estar em paz. E se Ele me der a oportunidade de continuar vivendo, eu vou ter que pagar os meus erros aqui na terra, o que eu fiz de errado.
Eu, quando me converti, eu fiquei uns 2 anos. Escrevi carta para pedir perdão para parente, coisa errada que eu fiz. Mas foi um tempão, Vou contar aqui um testemunho para vocês. O Trem-Bom Lanche. Sabe o Trem-Bom Lanche? Um testemunho aqui para vocês. Eu era adolescente, quando 2 estudantes compraram um carrinho de lanche lá no fundo da USP, onde tinha um negócio de curso, acho que era do Anglo, não sei que tinha alguma coisa, quem que era dessa época? Caso, né? Que era o sistema Anglo, acho que era, né? Eu não lembro, mas enfim, tinha um carrinho de lanche. 2 estudantes compraram o carrinho de lanche, começaram a vender, e eu e um monte de amigo meu, começou a comprar fiado lá, mas eu comprei lanche fiado, eu acho que uns 10, 20 lanches fiado lá. E depois eu tive uma experiência na minha vida, precisei mudar, fui embora para o Pará, mas eu fiquei assim uns 2, 3 anos, devia a dívida lá, uns 20 lanches para dever lá para ele. Era um carrinho de lanche, no terreno com pedrinha, aquelas mesinhas de, sabe? Não tinha nada, era 2 estudantes. Uns 2, 3 anos depois eu voltei, conheci o Evangelho, converti, tinha 19 anos. Devo ter roubado ele, eu tinha uns 15, vai. Aí eu ouvi essa palavra. Não, Jesus pagou os meus pecados na cruz, mas se você tem alguma dívida aqui na terra, você tem o ladrão morreu na cruz, o outro restituiu 4 vezes. Aí eu falei, o que eu tenho de errado? Aí comecei, olha, muita coisa, até pôr tudo em ordem aqui, o negócio vai demorar. Eu escrevi carta, gente, muita carta, para parente meu. E a vida que eu tive, fui morar com um parente lá no norte, aprontei um monte. Falei, gente, agora eu conhecia Jesus, mudei de vida. Tá. Fui lá, pedi perdão pelas coisas erradas que eu fiz, pedi perdão. Encontrava a professora, fui aluno do Luiz Augusto de Oliveira. Eu aprontei com a professora Beth. A professora Beth, que era professora lá de Ciências Sociais. Nossa! Um dia eu encontrei com ela na rua. Não, na verdade, foi no cemitério, estava fazendo um velório, ela não acreditou quando ela me viu. Eu era terrível, fui expulso do Luiz Augusto, era o pior aluno que tinha na história do Luiz Augusto de Oliveira. Fui chamado na diretoria, meu pai era chamado, todo mundo. Meu pai nunca mais, uma vez ele foi lá na escola e falou que desde o sorveteiro, que era esqueci o nome daquele sorveteiro famoso que tinha lá, o seu Vicente. Seu Vicente ficou uma meia hora falando mal de mim, que eu roubava picolé, que eu roubava paçoquinha, que não sei o quê. Aí ele entrava um pouco inspetor, você é o pai do Edgar? Ih, rapaz, esse menino aqui, ó. Meu pai ficou, cara, não sabia onde ficar. Aí foi a diretora, a professora, todo mundo, fui expulso, aprontei todo mundo. E pedindo perdão, encontrei o seu Vicente, pedi perdão para ele, roubei picolé dele, fui lá, fui pedindo perdão para todo mundo, fui na escola, minha professora, pedi perdão. Quando eu voltei aqui, eu vou lá no Trem-Bom pedir perdão lá para eles, pagar, né? Meu primeiro salário, recebi, fui lá. Cheguei lá no Trem-Bom, não era mais aquele carrinho, estava grande, o negócio cresceu, entrou lá dentro do carro, é enorme, agora eles estão bombando, não precisa mais do meu dinheiro. Falei, mas eu vou pagar. Assim, cheguei lá no caixa, falei assim, faz uns anos aí, eu comia com uns 10, 20 lanches que não paguei, eu quero pagar para você. Eu não lembro o preço de lanche, era uns 15 reais o lanche, eu paguei uns 20 lá, dei uns 300 lá para ir lá. Fiz um cheque, 300 aqui, vou pagar meu lanche. Eu nunca esqueço disso, eu precisava fazer isso. Entende? Eu já estava salvo em Cristo, mas eu tinha feito coisa errada. Fui pedindo perdão, fui pondo a minha vida em ordem, pedindo perdão. Então, uma coisa é você ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e morreu na cruz. A prova disso, meu irmão, aqui na terra, acerta a tua vida. Pede perdão, põe em ordem a tua vida e mostra que você realmente foi salvo. Não tem problema nenhum de uma pessoa pode ter feito o crime que for. Jesus morreu na cruz por ela está perdoada, ela está em paz com Deus. Ela entra no céu sim, por causa do sangue de Cristo. E aqui na terra ela vai acertar a vida dela. Vai pôr a vida dela em ordem. Justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Deus morreu por você, pagou o seu pecado. E os reformadores ensinam que a salvação é somente pela fé. Mas isso não exclui que depois que você for perdoado, você tem que agora ir lá, meu irmão, e acertar a sua vida diante de Deus. Não dá para separar essas duas coisas. Uma fé sem obra, a Bíblia diz que é morta. É da boca para fora. Porque se for de verdade mesmo, vai ter que ter tem que ter mudança, tem que ter crescimento, tem que evoluir, tem que acertar. É isso que Deus quer. E os reformadores entenderam, numa época em que a fé era totalmente vendida, negociada. Vocês se lembram o que estava acontecendo na época da reforma?
as indulgências. O camarada chegava, pagava as indulgências. E aí tinha até uma frase que falava assim: ao ressoar das moedas no fundo do gasofilácio. Gasofilácio é aquele negocinho de põe dinheiro aqui, sabe? As almas serão libertas do purgatório. Aí você ia lá e pagava as almas do seu avô, da sua avó, do seu pai, todo mundo que morreu. Fazia uma lista, pagar todo mundo. Aí você dava o dinheiro para a igreja católica nessa época, tá? Ela dava uma bula papal, assinada pelo Papa, em que os seus antepassados, seus pais, seus avós, foram perdoados, que eles estavam lá sofrendo no purgatório, entendeu? E agora eles estão todos perdoados e vão entrar para o céu. Era isso aí. A Martinho Lutero falou: não, onde que está isso na Bíblia? Ixi, foi uma confusão. E ele, como era líder lá na Alemanha, naquela época era na Alemanha, né? Martinho Lutero, ele não deixou vender. Aí quando o pessoal ia levar o relatório lá para Roma, vendemos tanto nesse país, vários lugares da Europa. Na Itália vendeu, tal, Portugal. Aí Alemanha, nada, não vendemos nada. Por quê? Porque tem um padre lá que não deixa a gente vender lá não. Só que aí é interessante que a biografia dele vai contando história que algumas pessoas iam até outro país que estava vendendo, comprava e chegava para ele e falava: aí, padre, meus avós estão tudo, paguei aqui a indulgência. E ele era contra, radicalmente contra, falou: não dá para pagar. Aí ele começou a pregar somente pela graça, somente pela fé, essas verdades que a gente está pregando. E se a gente olhar para o meio evangélico hoje, gente, está difícil, hein? A turma, você liga a televisão, é dinheiro. Você faz isso, e paga não sei o que. Fala: meu Deus do céu. Se Martinho Lutero hoje vier aqui, ele para tudo, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai precisar escrever umas 500 teses, 95 é pouco. De tanta coisa que entrou. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja. Se você não experimentou essa paz, se eu não crê que Jesus pagou na cruz seus pecados, não há salvação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, falar: Senhor, essa é a coisa mais importante que você precisa na sua vida. Não tem nenhum pecado que você tenha cometido nessa vida. Gente, era um ladrão na cruz, ele tinha tirado vida de outra pessoa, e Deus perdoou. Claro que ele foi lá e pagou a dívida dele com os homens, mas diante de Deus, Deus perdoa. Não tem nenhum pecado. Você pedir perdão essa noite, em nome de Jesus, você vai ser perdoado, e você vai sair daqui em paz com Deus. E aí, evidência disso, acerta a tua vida, e vive para a glória de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos todos pecadores, cometemos muitos erros ao longo da nossa vida, e ainda vamos errar algumas vezes, Senhor. Mas nós estamos aqui essa noite declarando, Senhor, em nome de Jesus, que nós cremos, e pela fé, Senhor, nós somos justificados, nossos pecados são pagos na cruz. Não tem um pecado que a gente cometeu nessa vida que não possa ser pago na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a essência do Evangelho. Precisamos pregar isso todos os dias, lembrar disso, viver baseado nisso, Senhor, confiando nisso. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Nós confessamos aqui os nossos pecados, Senhor, e queremos sair daqui justificados, em paz, e acertar nossa vida, Senhor. Ter vida com Deus, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ajuda-nos a acertar nossa vida, Senhor. Todo mundo tem alguma coisa para pôr em ordem. Todo mundo tem uma área da vida que precisa melhorar, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, que possamos sair daqui com essa disposição, que os servos do passado, teus filhos, ó Deus, tinham. Eles eram perdoados, mas eles se levantavam e falavam assim: eu preciso acertar minha vida. Se eu fiz algo, eu vou restituir. Se eu preciso pagar, eu vou lá e pago, e faço, acerto, arrumo. E começa a viver para Cristo. É a evidência, Senhor. Não é só uma palavra vazia, não é só um momento de emoção no culto que evidencia que somos salvos, Senhor. É uma vida inteira com Cristo,
que vai evidenciar que nós realmente fomos salvos, que os nossos pecados foram pregados na cruz. Ajuda-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a confiar, crer, e pedimos perdão em nome de Jesus. Amém, Senhor.